Seja bem-vindo ao Almeirinense TV. Hoje estamos aqui num espaço de entrevista para falar com uma mulher recentemente chegada à política, tem 65 anos, professora, acabadinha de reformar, como diz, e que é deputada pelo Círculo Eleitoral de Santarém do partido do Chega. Olá, muito boa tarde, doutora Luísa Ariosa. Começava por lhe perguntar, agora que se reformou, agora há tempo para a política? Muito boa tarde, Teresa. Agora tem que haver, porque se nos colocamos numa posição de serviço, depois temos que arranjar o tempo todo do mundo para servir o país, porque foi para isso que nós nos propusemos. É a terceira deputada, portanto tem assento na Assembleia da República. Foi uma conquista muito difícil, isto é, um pouco na incerteza. É verdade, não sabíamos se iríamos colocar os dois ou os três deputados. Trabalhámos muito para isso. O Chega saiu muito à rua e teve muitos contactos com a população e eu acho que fez a diferença nós ter ido ouvir as pessoas. Acho que foi um fator determinante na mudança, foi escutar as populações. O Chega obteve aqui no Conselho de Almeirim a segunda posição. Também no Conselho ao lado da Alpiarça, também o segundo lugar, e agora está a fazer aqui um périplo pelo Conselho. Porquê? Também gostava de dizer que no cartaz, que é o meu concelho, também ficámos em segundo lugar, ficámos muito contentes, e as segundas-feiras estão reservadas para os deputados irem aos concelhos, irem fazer um périplo pelo distrito. E, portanto, é nessa missão que hoje, segunda-feira, eu estou aqui em Almeirim. Queria agradecer muito à Adega Cooperativa que nos convidou a visitar a adega, também a falar-nos de alguns problemas que têm. Quais são esses problemas? E eles têm uma série de problemas que são a nível nacional e que acaba por ter de ser um problema de ser resolvido a nível governamental, porque eles produzem muito bem e neste momento está a haver dificuldade em escoar o produto. E esse é um problema que penso que tem de ser visto pelas autoridades governamentais. Quais são os grandes problemas que vê no Concelho? Isto é uma zona rural, portanto muito dedicada à agricultura. Quais são os maiores problemas que sente que aqui o Concelho tem? Eu penso que os problemas que o Concelho tem são comuns ao país inteiro, porque a agricultura acabou por ser muito desprezada ao longo de muitos anos. Houve aqui um divórcio muito grande entre a antiga ministra e os agricultores, e a agricultura é que nos dá o pão de cada dia. Neste momento estamos num período de guerra internacional, a Ucrânia e Israel. Já se viu quando começou a guerra na Ucrânia que os produtos aumentaram imenso e a inflação disparou e não sabemos o que é que vai acontecer agora também com o que está a passar no Médio Oriente. Por isso nós temos que acarinhar muito os agricultores e tem de haver os programas de apoio aos agricultores, porque temos que começar a pensar em nós conseguirmos produzir também para nós. Tem algumas propostas que vão apresentar na Assembleia sobre isso? Há algumas medidas que considerem urgentes no que diz respeito aos próprios trabalhadores da agricultura, já que eles se queixam que têm efetivamente uma média salarial muito baixa, e também no que diz respeito ao escoamento de produtos. Neste momento as comissões vão começar a reunir e a trabalhar sobre esses assuntos. Um dos problemas que o Chega tem apresentado é sobre a água, o grande problema de falta de água. Mesmo aqui no nosso distrito, que temos o Tejo aqui ao lado, muitas vezes essa água é desaproveitada e temos que resolver esse problema, que penso que é um dos grandes problemas que os agricultores têm, é a questão da captação da água. Depois temos realmente
existe, tem que haver uma maneira de resolver o problema do escoamento dos produtos, não é? Sabemos que há uma cartelização, no fundo, das grandes empresas, e isso é um problema que também tem que ser resolvido. Em relação aos trabalhadores, pois tem que haver dignificação deles, do trabalho deles, não é? Porque um país só progride se os mais pobres passarem a ser mais ricos também, não é? E o que nós queremos não é dar esmolas, é dar um salário digno a quem trabalha e não estarmos sempre dependentes de subsídios, porque a subsidiodependência acaba por criar um espírito de mendicidade, que é uma coisa que o Chega quer acabar. Mas que género de subsídios? Os subsídios são atribuídos a pessoas que, do ponto de vista legal e por uma necessidade social, precisam deles, uma vez que, em muitos casos, pode complementar um salário que é baixo. Para nós é muito mais importante aumentar o salário do que fazer complementos. Uma coisa é haver pessoas que não podem trabalhar e essas têm que ser ajudadas, porque ou deram já a sua vida de trabalho, ou porque têm deficiências, têm dificuldades físicas, ou mesmo a nível do foro mental, e essas têm que ser ajudadas. Mas quem pode trabalhar tem que ter um trabalho digno e não precisar de subsídios. Acha que Portugal, na relação que tem, por exemplo, com a União Europeia, porque do ponto de vista agrícola é um dos quais nós dependemos, portanto temos uma dependência muito grande da União Europeia, os acordos que Portugal tem feito com a União Europeia não têm sido positivos, no seu entender? Eu não tenho ainda um grande entendimento sobre os problemas europeus. O que eu vejo é que o Parlamento Europeu, que está dividido entre federalistas e Estados soberanos, tem de pensar mais nos países mais pequenos e mais periféricos, porque nós até temos aqui, além da agricultura, temos as pescas, porque temos um país cheio de mar e temos que lutar para ter maiores cotas, quer na agricultura, quer mesmo nas pescas, porque isso é o pão nosso de cada dia. Voltando à água, e uma vez que o problema da seca é um problema que atravessa o país inteiro, portanto, e não falamos só na agricultura, a nossa própria sobrevivência pode estar em causa com isso. O que é que o Chega propõe relativamente, por exemplo, aos problemas subsequentes das alterações climáticas, que nós aqui no nosso concelho estamos a ter períodos de muita seca, de pouca água, e efetivamente uma organização daquilo que o Chega tem no programa, que é uma rede nacional da água. Como é que isso tudo se consegue encaixar? Exatamente como disse, o nosso país não tem falta de água, o que tem é uma falta de organização e de planeamento, e o que o Chega propõe é realmente essa rede de água, que é para fazer um aproveitamento de água existente do norte ao sul. É um projeto que tem 20 anos, é de 20 a 50 anos, portanto é um programa longo, mas para termos a certeza que teremos água no futuro. E é um programa são milhões de euros, mas no fundo é a sobrevivência de um povo também. E é essa a proposta que nós fazemos, é trazermos água do norte para o sul, haver pequenos açudes e pequenas barragens, e isso tudo se ir complementando até chegar ao Algarve. E portanto aqui exatamente iremos a fazer esse aproveitamento também. Tendo em conta que os rios, e o Tejo é um deles, e nós estamos aqui à beira-Tejo, são rios que não são só exclusivamente portugueses, portanto são rios ibéricos que vêm de Espanha. O Chega pensa fazer algumas alterações, nomeadamente ao Tratado de Albufeira, no que diz respeito aos caudais. Há alguma... Teresa, isso é um problema que, se eu lhe estivesse a dizer o que é que seria fazer, eu estaria certamente a não lhe dizer toda a verdade, porque eu isso não sei, portanto eu não lhe posso estar aqui a contar coisas que não sei,
e esse é um problema que certamente será discutido na comissão própria e que o que lhe posso dizer é que o Chega tem sempre a preocupação de defender o país e defender os seus cidadãos. E, portanto, qualquer tipo de projeto que apareça é sempre nesse sentido. É de progredir e de pensar nos cidadãos. E pouco nos interesses próprios de cada um, mas no interesse dos cidadãos. Uma vez que é professora e agora reformou-se, não vai ver os anos de serviço descongelados, ou vai ver? Não vou ver esses anos de serviços descongelados, mas para mim, eu estive congelada, já passou, e para mim é importante que os meus colegas vejam esse serviço. E mais, não existe só esse problema no ensino do congelamento e do descongelamento das carreiras, existe um problema muito grande que houve professores que foram ultrapassados na carreira por professores com menos tempo de serviço, e eu acho que foi uma grande injustiça cometida no governo começou com José Sócrates, quando era ministra Maria de Lourdes Rodrigues, com uma portaria 119, e depois tentou-se mudar com o Decreto-Lei de 74 e esse acabou por criar umas grandes injustiças porque criou exatamente essa ultrapassagem dos professores que tinham menos tempos de serviço pelos outros, e acho que isso devia ser corrigido. Em relação ao descongelamento, o Chega propõe em 4 anos o descongelamento, o programa do governo fala em 5, 20% ao ano, e cá estamos para ver. Eu não vou, mas também a vida é feita destas escolhas, e disto eu nasci em 58, não nasci há pouco tempo, portanto, houve outras coisas boas que eu tive no ensino e agora, se houver este descongelamento para os outros colegas, havendo, eu fico muito contente. Era necessário? Claro que era absolutamente necessário. Era absolutamente necessário, porque havia professores que não chegavam ao topo da carreira. Sem o descongelamento, eles não chegam ao topo da carreira. Eu cheguei, mas eles não iam chegar e isso é muito injusto. Isso dá peso àquela ideia que o vice-presidente do Chega e nosso aqui pelo Círculo de Santarém, deputado Pedro Frazão, disse que é uma questão de dar respeito, voltar a criar respeito aos professores. Esse é um dos fatores, mas há mais, porque voltar o problema da indisciplina na escola e a falta de respeito que existe na escola é um problema que também tem de ser resolvido. O problema dos professores trabalharem muito longe das casas também é um problema que tem de ser resolvido, porque resolver o problema dizendo que há mais horas extraordinárias não vai resolver o problema, porque os professores têm uma carga letiva e muito trabalho e por isso estas horas extraordinárias não são cativantes para ninguém. Então tem que haver, à semelhança de médicos também, um subsídio de deslocação para os professores que sejam dignos e que eles não tenham que viver ou numa tenda ou num quarto, porque isso é uma situação de uma grande indignidade para com os professores. Uhum. E no que diz respeito à indisciplina que falou, como é que é possível fazer chegar aos alunos a disciplina? Passa muito por termos regulamentos internos e eles serem cumpridos, que normalmente não são cumpridos. Existe um grande laxismo na escola, os miúdos sabem que nada lhes acontece, não tem repercussões, até porque não existe, na prática os miúdos não reprovam e, portanto, no fundo, o grande problema do ensino é dar à escola a necessidade deles sentirem necessidade de aprender e terem conhecimento, porque o importante não é passar, o importante é ter conhecimento, o conhecimento é que nos dá liberdade. E estes miúdos, muitas vezes, não sentem necessidade do conhecimento. E é muito triste quando nós vemos na escola o miúdo dizer-nos que não lhes interessa aprender, que a única coisa que lhes interessa é passar. Acho que qualquer professor fica muito triste quando ouve isto. E, por exemplo, agora agarrando nas provas da frição que vão acontecer e que têm acontecido,
as provas de aferição que têm sido de caráter facultativo e que não contam para a avaliação, os miúdos não se preparam nem têm empenho nenhum para estas provas, porque eles sabem que não têm repercussão nenhuma. Se as provas, e este governo diz que vão ser obrigatórias, ainda não falou sobre a questão da classificação da prova, se serve para a avaliação, porque se realmente servir para a avaliação, os miúdos empenham-se. O Chega é a favor dos exames no final dos ciclos e os miúdos têm que perceber que o aprender é muito mais importante do que o telemóvel. Aqui no Conselho, eu penso que sabe, uma das coisas que foi proibida nos intervalos é o uso do telemóvel. Portanto, não se pode usar telemóvel. Os miúdos não podem usar. O que é que acha de uma medida deste género? Primeiro gostava de dizer que esta medida aqui não foi em todas as escolas. Portanto, as escolas tiveram autonomia para dizer e para decretar o que queriam. Eu penso que o telemóvel pode ser útil e as redes digitais são úteis. Tudo o que seja avanço tecnológico vai ser muito importante e nós não vamos poder negar nunca, mas estes projetos têm que ser feitos da base, com princípio, meio e fim. E normalmente começamos a habituar que neste país começa sempre pelo telhado. E isso é que está mal. Há esta falta de organização e as medidas costumam ser sempre avulsas e não são medidas consistentes. E eu penso que se queremos um país mais evoluído, pois a educação é muito importante. Sem educação não vamos chegar a parte nenhuma. Portanto, suponho que parte do princípio que me está a dizer é que, sendo a tecnologia ao futuro, nós devemos ensinar as crianças, os jovens, a trabalhar, a mexer com essas tecnologias. Nem é só trabalhar com, é saber como é que se chega aí. Porque eu estou convencida que daqui a uns anos quem não souber fazer algum tipo de programação é completamente ignorante. E é nisso que nós temos de apontar. O importante não é o telemóvel, nem são os jogos. O importante é saber como é que se chega lá. E isso é que é a aprendizagem, é nós sabermos como é que conseguimos fazer a mudança. E, para mim, o uso do telemóvel na escola pode ser um apoio. Muitas vezes os alunos utilizam o telemóvel para pesquisar. Nos intervalos, depois vai ao critério de cada um, porque hoje em dia nós sabemos que o telemóvel, os miúdos usam o telemóvel para tudo e mais alguma coisa. E mesmo miúdos que estão no 5º ano e muitos no 4º ano já vão para a escola com iPhone. Uhum. Não é um telemóvel qualquer, é um iPhone. Portanto, não é só meio de comunicação com os pais, mas também, no fundo, é um complemento. E aí entramos noutro problema, para mim como educadora também, que é o problema da comunicação e da socialização. Porque a escola também tem este papel da socialização. E dos afetos, ao fim e ao cabo é isso. Eu não tenho um afeto com um telemóvel, Exatamente. Com um objeto. Muitas vezes vemos os miúdos comunicarem entre eles, que estão ao lado, através do telemóvel. Isso não é bom. Uhum. Por isso há muita coisa que tem que mudar na escola e o governo vai ter um grande trabalho se quiser realmente fazer uma mudança no nosso país, no sentido de dar conhecimento a todos. E nem todos têm que ser doutores. Isto também é um mito, porque há muitas profissões que deviam ser muito acarinhadas, todas aquelas profissões mais práticas, e que isso teria de haver uma grande volta ao sistema de ensino que todos nós desejaríamos, porque tanto é digno uma profissão sem ser superior, uma média, como sem ser média, e essas pessoas todas têm que ser valorizadas. Nós temos muitos miúdos que não gostam de estudar porque eles não têm interesse na matéria, e isso também nos leva à mudança dos currículos, aperfeiçoamento e atualização, porque o mundo mudou. Nunca podemos esquecer o passado, porque o passado é a nossa história e é isso que determina o que somos agora, mas temos que avançar, porque o mundo nunca volta atrás. O mundo avança sempre. Começou agora na Assembleia da República
E vou fazer uma pergunta que eu gostava que me respondesse, não como deputada do Chega, mas como mulher. Qual foi a sua experiência, o seu primeiro, digamos, não digo experiência, mas o impacto no seu primeiro dia, de trabalho na Assembleia? A coisa não correu muito bem, porque foi a eleição do presidente da Assembleia e, enfim... Para mim correu lindamente. Eu acho que correu tudo muito bem, correu tudo de uma maneira muito democrática. É assim que é o jogo democrático. E a minha entrada na Assembleia, como mulher, eu não senti nada de especial, porque senti de todos os meus colegas de bancada um trabalho coeso, não houve discriminação entre homens e mulheres e, portanto, eu na sociedade, na minha profissão, o meu ordenado foi sempre igual ao dos homens, portanto eu não senti essa discriminação sabendo que existe. Mas existe, sabendo que existe, mas eu nunca a senti na pele e, portanto, perguntou-me a mim pessoalmente como pessoa e eu não tenho sentido, ao longo da minha vida sou uma sortuda, porque não tenho sentido essa discriminação, sabendo que existe. E penso que o trabalho, mais do que legislar, é dar empoderamento às mulheres, porque o que falta é as mulheres acreditarem que elas têm esse poder. E este empoderamento é que vai fazer mudar a mentalidade da mulher. Então, presumo que discorda da questão das cotas, da necessidade de cotas no que diz respeito a lugares de topo, por exemplo, na administração pública. Nós já tivemos uma mulher, Aliás, como tem já tivemos uma mulher na Assembleia da República como Presidente. Eu penso que as mulheres têm que se afirmar pela sua qualidade e eu entendo as cotas, porque vivemos num mundo patriarcal, não é? Uhum. E, portanto, até chegar a esse equilíbrio e até haver esse empoderamento das mulheres, as cotas irão ser necessárias, mas o perfeito seria não existirem e as pessoas terem os seus lugares porque os merecem e porque elas são boas, porque as mulheres são muito boas. Serem pessoas e não definidas pelo sexo ou pelo género. Eu sei que na Europa as mulheres têm muito mais esse empoderamento. Existem outros países no mundo que nós sabemos que isso não existe e eu própria sinto-me bastante incomodada quando vejo que as mulheres não têm essa capacidade de se afirmarem, não conseguem. Fico muito incomodada com isso. Mas acho que o mundo tende a esse empoderamento das mulheres, porque há muitas mulheres que são tão boas ou melhores do que os homens. Há muitas. Portanto, agora vai andar por outros concelhos aqui aqui no Ribatejo, no distrito, essencialmente. Voltava à minha pergunta inicial para lhe perguntar o seguinte. Portanto, o Chega conseguiu, nestas últimas eleições, o segundo lugar aqui em Almeirim. Já está a pensar nas autárquicas do ano que vem? Temos que ter tempo, porque temos ainda eleições agora à frente, as europeias, depois eu penso que até é do Presidente da República e depois das autarquias. Com certeza que as distritais já se estão a organizar nesse sentido, mas... O Chega vai apresentar um candidato à Câmara de Almeirim? Claro que vai apresentar. Vai apresentar em todos os concelhos, vai apresentar um candidato, isso podem ter a certeza. E já há nomes? Ainda não há nomes, mas podem ter a certeza que está a trabalhar nisso. Muito obrigada, doutora Luísa Ariosa, por ter estado aqui connosco. Eu é que agradeço terem dado esta oportunidade ao Chega. Nós ficamos por aqui. Foi a entrevista a Luísa Ariosa, que é deputada do Chega pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Porque tem andado num périplo por Almeirim. Foi esta a entrevista de hoje.